forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast aí que é construir, hoje com minha amiga Sara Santana, geógrafa. Coisa rara de se ver aqui em Sergipe, mas uma satisfação enorme ter aqui no nosso podcast. Demoramos bastante para poder ter esse encontro, mas finalmente saiu. Mas quero pedir para você, meu amigo e minha amiga, que ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, o YouTube só reconhece se você der esse like pra gente, comenta com o pessoal aí o que vocês querem ver aqui no nosso programa, que a gente vai trazer para vocês esse conhecimento diferenciado da tecnologia. Sara, satisfação, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e se apresente, quem é Sara Santana, geógrafa. Então, primeiramente quero agradecer, ao engenheiro Diego pelo convite. A gente vem há um tempo tentando alinhar essa conversa, vai ser uma conversa. Espero contribuir com o programa, Sou uma das pessoas que mais assiste os podcasts. Acho podcasts muito bem direcionados, com entrevistas com profissionais que realmente atuam nas áreas. E é uma satisfação estar aqui, Diego. Maravilha, maravilha. A gente aqui vai falar tanto da Geofortes, como a gente vai falar também nessa parte de meio ambiente, porque Sara também ela é profissional, tem mestrado, especialização em gestão ambiental, não é isso? Isso, eu tenho a formação na área de geografia, Sou professora de geografia licenciada e bacharel em geografia, que é onde eu estou atuando como profissional. Tenho mestrado no Prodema, daqui da UFES, tenho especialização em gestão ambiental e especialização em educação ambiental. Então, e voltando para a parte meio ambiente, Sara, vamos falar essa parte de clima, A COP vai acontecer agora, salvo engano, no final do ano, A COP 30 lá em Manaus, não é isso, salvo engano? Isso. Eu não sei o mês exato, mas vai acontecer e a discussão é crise climática no mundo, Não é uma coisa pontual do nosso país. Quais são os pontos de desafios principais, na sua visão, como especialista de gestão ambiental, para poder ter uma oportunidade tanto para a parte privada como a parte governamental, para a gente discutir? Então, quando a gente fala de crise climática, eu tenho uma formação na área de geografia, a gente via essa discussão muito distante de uma realidade, só que os desastres climáticos, que vêm acontecendo, principalmente assim, da forma como eles vêm acontecendo, da forma como eles vêm sendo divulgados, vem chamando atenção para esse cenário, vamos dizer assim. E quando a gente fala de crise climática, a gente tem alguns eixos que são pensados, A parte de emissão dos gases, do efeito estufa, que são gases produzidos a partir da queima de combustíveis fósseis. A gente tem também a questão dos desmatamentos, diminuição das áreas verdes. E tem outra questão que é a urbanização mesmo, a urbanização das cidades, como é que ela vem sendo feita, qual o tipo de planejamento vem sendo executado, E a parte da industrialização, que quando a gente entra nessa seara, a gente percebe que principalmente as empresas de médio e grande porte, elas estão tentando mudar a forma como vem gerenciando esses recursos naturais. De que forma, a mudança da matriz energética, a gente já observa, Tanto que quando a gente passa pelo Nordeste, a gente vê a quantidade de parques eólicos, que estão sendo instalados, que já é essa transição energética. Tem também a energia hidrelétrica, também é bastante ainda utilizada, as termoelétricas. E tem também a mudança dessa matriz energética também com relação aos carros, aos automóveis. Por quê? Porque a gente está caminhando para um planeta que está se aquecendo. E o ritmo que está se aquecendo, as mudanças climáticas vêm ocorrendo também, Tanto que a gente viu recentemente, ano passado, o caso do Rio Grande do Sul. A grande enchente que teve no Rio Grande do Sul e que chamou a atenção do Brasil todo para esse tipo de cenário, O que vem ocasionando? Será que é um acontecimento natural ou será que a sociedade está tendo corresponsabilidade e até responsabilidade com isso, E dentro do nosso sistema econômico, capitalista, quem movimenta as grandes mudanças
tem a sociedade, né, em geral, mas assim, os empresários, né, as grandes indústrias. E o que a gente vai observando é que essas grandes indústrias, elas estão querendo fazer essa transição energética, né, de não utilizar o petróleo como fonte principal dentro do processo industrial. É, Lá dentro da consultoria, a gente atende algumas eólicas e a gente já observa que essas eólicas estão sendo produzidas para atender essa clientela. E a grande causa dessa mudança é a mudança climática, né? A crise climática. Tem muito, assim, dentro dessa discussão de crise climática, tem várias teorias, né, que o planeta por si só passa por mudanças Uhum. naturais, que ora aquece, ora esfria, mas assim, o intervalo dessas mudanças, ele tá sendo mais visto, né? Tanto que a gente vê, por exemplo, enchentes que acontecem em todo lugar do mundo em tempo real. E isso faz a gente pensar quais são as causas que podem estar ocorrendo. É, Como geógrafa, né, tem a causa da emissão dos gases, mas a gente também tem que olhar também a questão dos desmatamentos, né? Uhum. As áreas verdes que servem de amortecimento para, no caso de grandes enchentes, né, controlar as chuvas, né, o impacto das chuvas, elas estão sendo reduzidas. E, consequentemente, para onde é que essa água vai escoar, né? Vai escoar dentro do ambiente urbano. E o sistema de drenagem, às vezes, não comporta a quantidade de água que chega, porque essa água que antes era retida por essas áreas verdes, acaba que ela é toda escoada, né, lixiviada dentro das cidades. E aumentando drasticamente a drenagem dessas cidades, que não comporta, no caso de grandes chuvas, né? Aqui é um Então, exemplo, né? Aqui em a Aracaju Aracaju não pode ver chuva. exato, né? A drenagem de Aracaju tem até um livro que foi produzido por alguns geógrafos, que o planejamento urbano de Aracaju foi feito num formato de tabuleiro. E boa parte da drenagem de Aracaju, ela não foi feita dentro de um projeto de engenharia, né? Uhum. Rios, né, córregos que já existiam, eles foram transformados em canais artificiais para escoar essa água. E não dentro de um projeto que pensasse, por exemplo, num caso de uma chuva excepcional, para onde é que essa água vai escoar? Não, foi pensado de utilizar a própria geomorfologia da cidade para fazer essa drenagem. Uhum. E a gente encontra vários problemas de drenagem em consequência disso, né? A gente não suporta, a Aracaju é uma cidade mais baixa, não suporta uma quantidade de chuva maior, né? E, por exemplo, no período a gente tá agora no verão, 3 dias de chuva já é o suficiente para a cidade não suportar Entendi. essa drenagem. Você falou nessa questão que vocês também prestam serviço para a parte de energia eólica, isso é negócio, né? São Isso. empresas privadas que vieram para cá, ganham o benefício do Estado de isenção de algum imposto, né? Por conta disso que vem multinacionais e se estabelece no nosso estado, não só como outros estados por aí afora. Como é que você, na sua visão, a parte da economia circular, juntamente com a sustentabilidade, né? Para essas empresas, assim, elas podem agregar conceitos nesse tipo de modelo para o negócio e gerar valor para longo prazo? Na sua visão, como é que você vê isso aí? Não, entendendo assim o conceito de economia circular, né? Economia circular é que todo o processo seja feito industrial sem que haja geração de resíduo, né? Que Certo. todo o processo seja otimizado para que aquele resíduo que chegava, por exemplo, chega num aterro, não chegue, né? A gente encontra muito isso na indústria mineral. É, Essa parte da economia circular entra em consonância com a sustentabilidade. Por exemplo, as empresas hoje elas estão mais atentas, por exemplo, aos indicadores de sustentabilidade, né, que são desenvolvidos, tanto que quando a gente chega dentro de uma empresa de médio e grande porte, a gente já encontra uma equipe de meio ambiente para pensar a cadeia dos resíduos sólidos, né, que geralmente o quê? As indústrias. O que é que as indústrias mais se atentam dentro do processo industrial? A geração de resíduo, né? E a questão da água, né? A Certo. otimização da produção em relação à água, que é um recurso escasso. Então, a economia circular vem como um conceito para ser aplicado para minimizar o impacto dos resíduos sólidos, né? A sustentabilidade envolve outros conceitos. Tanto que, assim, eu faço até uma crítica, né? O que é a sustentabilidade? A sustentabilidade ela tem que se pautar dentro
indicador econômico, dentro do indicador ecológico, dentro do indicador cultural, porque envolve também as comunidades do entorno, dentro do indicador social e dentro dessa seara, as empresas elas precisam se adequar para elas serem sustentáveis, né? Elas não estão sozinhas. É, mas assim, a longo prazo, o que é que a gente vê? Quando uma empresa ela se adequa dentro do processo dela industrial a esses pilares, ela é uma empresa que gera menos impacto, né? E assim, otimizando o processo dela industrial, ela vai precisar de muito menos recurso, né? Por exemplo, recurso que ela poderia gastar no deslocamento desses resíduos para um aterro, ela já não vai gastar, ela vai economizar nesse Uhum. sentido. O processo industrial dela se torna mais um processo dentro de uma lógica menos onerosa, vamos dizer assim. Aí já impacta positivamente, ela gera menos impacto para a sociedade, porque ela não vai ser uma empresa que impacta negativamente as comunidades. E assim, quando a gente fala do conceito de valor, a gente tem que desmistificar o conceito de valor como se fosse atrelado só à esfera econômica. Porque hoje, assim, dentro de um molde capitalista, as empresas que já estão consolidadas, ela já tem a clientela alvo. Então, ela já faz a parte econômica circular. Mas, assim, a gente está caminhando para uma discussão muito mais ampla, que é, por exemplo, quais são os impactos da cadeia que ela pode atingir. Uhum. É, o Ministério Público eu vejo o Ministério Público como um termômetro disso, né? Tanto que hoje eu já fiz algumas perícias do Ministério Público e assim a esfera social ela está sendo muito observada como assim, eixo de Certo. análise. Se uma indústria se instala, as comunidades do entorno ela vai ter o impacto daquela indústria. Será que aquela mão de obra vai ser absorvida para gerar um impacto positivo? Se ela não é absorvida, já é uma empresa que mageia a comunidade. Então, não Uhum. gera um impacto positivo, gera um impacto negativo. Se ela agrega aquela comunidade, ela já está gerando um impacto de valor, que é o que a gente vê muito assim, as empresas tentando se adequar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são os ODS. Uhum. Tem várias empresas que buscam esse selo de Eu tive até ODS. um gerente aqui de uma É, indústria aqui falando sobre isso aí. Não sei se você é. chegou a assistir o nosso programa com Volber, que é lá Não, mas eu vou da assistir. Ariely. Mas eu vou assistir. Então, quando a gente fala de valor, a gente tem que ter em mente que valor não é só a esfera econômica, porque assim, as empresas já têm um mecanismo econômico já para onde é que vai Uhum. direcionar os produtos e serviços. Mas assim, quais são as outras esferas dentro daquela seara que ela atua, que ela pode gerar impacto de valor? Que Uhum. aí que se encaixa muito bem com vários movimentos que a gente já está vendo, assim, que as empresas estão tentando inserir, como o ESG, né? As Uhum. empresas estão tentando se encaixar dentro dessa seara da governança, caminhando junto com a sociedade. E eu estou falando de empresas, assim, de médio e grande porte, que Uhum. conseguem ver o impacto que ela causa dentro da sociedade. Não, por exemplo, uma empresa de pequeno porte que às vezes não tem essa visão, né? Aham. A dificuldade discutida aqui no nosso bate-papo aqui com o nosso amigo é justamente esses moradores circunvizinhos terem o interesse de querer trabalhar na indústria por conta de incentivos que a gente tem números sociais do governo. E aí a pessoa sabe que se fichar, ela perde o incentivo do governo. Então o pessoal ela prefere pegar o incentivo do governo e trabalhar na informalidade. E aí uma grande indústria não vai trabalhar com ninguém informal. É Tem isso. que ser formal. E aí onde está? Porque também você tem que ver o estudo pelo outro lado, né? Será que o pessoal que está ali tem interesse de trabalhar naquilo ali? Porque, por exemplo, vamos imaginar aqui uma indústria perto do pessoal de Ribeirinha, né? Tem a questão de se aposentar mais cedo, né? Sim, Esse pessoal vai querer fichar? Não vai, sim, porque ele não vai. Apesar que quem trabalha em indústria também é menos tempo, né? Que se consegue se isso. aposentar. Mas eu acho que ainda quem é ribeirinho, eu acho que consegue se aposentar mais cedo ainda. Então aí tem que ver esse estudo aí, porque às vezes fica furado, né? Às vezes o governo solta um número e aí não é aquele número preciso. Tem que ver de fato ponto a ponto.
para poder a gente não soltar números por soltar. Sim. Que eu fico bem cuidado aqui na hora que a gente for falar sobre algum número, eu fico falando, eu acredito acho eu, porque para não dar precisão, porque você dá um número aqui depois de repente tá solto, né? Isso. E aí vamos lá no papel da tecnologia. Gestão ambiental. A gente vê aí gestores fingindo ser gestores, Sim. né? A gente vê ministérios do meio ambiente fingindo que tá tudo certo, né? Eu sempre falo aqui, eu não pontuo nada politicamente aqui, de A ou B, de esquerda ou de direita. Mas a gente via no governo passado o meio ambiente tendo seus problemas, obviamente que todo governo tem um problema, e era divulgado demais. Hoje a gente vê um meio ambiente pior do que estava e ninguém fala nada. O que a gente pode falar sobre gestão ambiental sem viés político, mas de fato tentar fazer diferente e não ficar só na teoria? Não está nem na nossa pauta aqui, mas eu estou jogando isso aqui, já que você falou, eu peguei esse gancho. A gente sair da teoria e jogar para a prática. Tipo, o que é que falta de braçal mesmo, de conhecimento técnico da pessoa que senta lá na cadeira e fazer diferente? O que é que está faltando nisso? Então, assim, na minha visão, né? Eu já passei por empregos públicos, e agora eu estou dentro da seara privada, porque, enfim, tem uma sociedade com uma Aham. empresa, né? É, o que é que eu dentro de uma pós de gestão ambiental, né? Que foi uma das pós que eu fiz. A gestão ambiental, ela é um nome que engloba diversos setores, né? A Uhum. gente, dentro de uma seara de gestão ambiental, a gente tem que ver, por exemplo, como é que é gerenciado os resíduos sólidos, como é que é gerenciada a questão dos recursos hídricos, como é que é gerenciada a parte socioambiental dentro das comunidades, e dentro dessa seara tem várias outras, né? As auditorias dentro das empresas, né? Será que uma empresa que se instala, ela está agregando a comunidade? Será que ela não está agregando? Enfim, tem uma setorização. Dentro dessa setorização, cabe, né, os especialistas, especialistas técnicos. A gente vê muito dentro de gestões ambientais, pessoas que não são, profissionais que não são da área, ocupando cargos que são específicos. E isso causa um problema muito sério, porque assim, são pautas que precisam olhar técnico. Inicialmente é isso. De forma muito pragmática mesmo, assim. Eu passei por uma diretoria de gestão ambiental que tinha várias pastas. E as pastas, elas se comunicavam, mas elas poderiam serem feitas de forma interdependente. Uhum. E às vezes não se comunicava, né? E a gente encontra isso em todos os setores que fazem, praticamente todos os setores que fazem gestão ambiental. As pastas devem se comunicar, mas não se comunicam. Uma gestão ambiental bem feita, ela vai olhar a cadeia que tá sendo envolvida. Por exemplo, vou citar um exemplo, dentro do gerenciamento de resíduos sólidos, tem a parte tipo dos R's, né, que é a parte de coleta, até o destino final daquele resíduo, quando não passa pela reciclagem, o reaproveitamento, enfim. Mas dentro dessa cadeia envolve o catador, a catadora, né? As Uhum. comunidades que se beneficiam daquela reciclagem. Aí já envolve a parte de quem trata, por exemplo, com comunidades, a parte socioambiental. Então, uma gestão ambiental bem feita, ela tem que envolver a técnica e essa comunicação entre as pastas, para que se torne eficiente. A gestão ambiental não é bem feita quando, por exemplo, quando um setor desse não se comunica com o outro, por exemplo, a educação ambiental, ela deve ser aplicada em toda a cadeia da gestão ambiental. E normalmente a gente não vê isso. Por exemplo, se você faz gestão ambiental, você não faz gestão ambiental isolada da comunidade. Você faz gestão ambiental ou dentro de uma empresa, se comunicando com os funcionários para que aquele sistema funcione, ou dentro de uma comunidade para que aquela comunidade também consiga se adequar à gestão ambiental que está sendo empregada. E o que é que a gente observa, né? Que um setor funciona e os outros setores não funcionam. Aí você não está fazendo gestão ambiental. Aham. Você está fazendo um setor funcionar que ele reflete nos outros setores. Então, quando a gente fala de gestão ambiental, a gente tem que analisar essa totalidade de pastas que estão envolvidas e analisar também cada setor, como é que ele está sendo gerido. E isso independente de governo. Uhum. Quando você fala assim, esquerda, direita,
né? É porque hoje está mais em evidência, né? É Antigamente a o povo polarização, ninguém a discutia política, polarização. hoje ficou uma coisa Mas, ó, uma chata. das coisas assim, a pauta ambiental, né? Ela está dentro de toda a esfera econômica, porque a pauta ambiental é o que regula o uso e ocupação do solo. Uhum. Um empreendimento só se instala se ambientalmente ele tiver de acordo com a legislação. Você não pode colocar, por exemplo, uma fábrica sem ser de que tem dentro da legislação tem a parte, por exemplo, onde é que a gente pode ocupar uma área de APP, mas você não pode, por exemplo, instalar um empreendimento que não vai servir, não tem um viés social dentro de uma área de APP. Isso é gestão ambiental. Porque você está pensando, por exemplo, a parte ecológica do sistema. Isso a gente nos livros, né? Na teoria. Isso, na teoria. Mas assim, o ideal era que fosse feito dessa forma. Isso independe de governo, independe de gestão, porque está dentro da legislação. A própria legislação direciona a gestão ambiental que deve ser feita, porque a gente tem legislação de uso de recursos hídricos, a gente tem legislação de gerenciamento de resíduos sólidos, a gente tem legislação do Código Florestal para ocupar as áreas de forma ordenada, a gente tem a legislação de plano diretor, de Estatuto da Cidade, a gente tem um aparato legal que fornece subsídio para a gente fazer uma gestão ambiental de acordo com a legislação. Tudo foi pensado antes. Se a gente pensar direitinho, não sai uma legislação para o governo. Não sai uma lei por governo. A lei, ela caminha dentro dos governos. Às vezes tem as mudanças, às vezes uma lei sobressai outra, mas passa por toda uma discussão para depois ser aplicada. Então, essa gestão ambiental que caminha dentro das empresas, ela caminha também dentro da sociedade. Eu fico assim, levantei esse ponto para você, Sara, porque assim, você citou aqui a questão aqui de Aracaju, né? Esse ponto de alagamento que acontece, pô, entra gestão, sai gestão, se discute e não se resolve nada. Então, para mim, isso não é gestão. Isso é uma faz de conta de gestão. Eu falei do governo federal, porque também é uma coisa explícita. A gente está tendo 70% mais pontos de queimada do que no governo anterior. E ninguém discute nada. Agora, o problema é o clima. Antes não era. Era o antigo presidente. Hoje já não é mais o presidente, já é o clima, que também era o clima da outra época. Por isso que eu falo, o pessoal leva tudo pro lado político hoje, e aí fica quem sofrendo na ponta? O morador da região. Dá o exemplo da gente, que a gente mora aqui, para quem não sabe, nosso programa é gravado aqui em Aracaju, Sergipe. Nosso centro, choveu, 60 milímetros, acabou. Salvo engano, 60 é o limite, né? Depois extravasa, depois de sair, extravasa sempre. Então, nós temos um nível do mar relativamente quase nada aqui em Aracaju. E aí o pessoal entra, faz a gestão, não, vamos resolver. Mas quem está aqui no centro mesmo, perde tudo. Né? E aí, quem paga? Ninguém. O prejuízo é para aquele cara lá que suou para poder ter um imóvel, ou então até um comérciozinho ali no centro, que a maioria hoje acreditou que naquela região que alaga é comércio. O que é que deve se fazer, tanto para o prefeito, para a prefeita agora, que ganhou a primeira mulher, né? Parabenizar a Emília Corrêa, que ganhou aqui para Aracaju. Mas independente de Emília ou do antigo gestor, entre e faça, não fique só na boca, né? Que boca toca até viola aqui na boca, aqui eu toco até brasileirinho, né? Então, pessoal que tenha, que chegue e faça. Porque às vezes a gente vê um cara, não, botou, exemplo, né? Na ESURB, que eu soube que quem está na ESURB agora é um advogado. Eu não sei se a especialização dele tem alguma coisa a ver dessa parte ambiental, que eu acredito que na ESURB ele trabalha mais com essa parte ambiental, né? Você pode até me elucidar isso aí. Acho que é mais engenharia. Na parte de engenharia civil? Não, né? A EMURB, que é a parte da engenharia civil. A ESURB... Acho que é mais ambiental. Então aí pessoas que não têm o conhecimento para cuidar de uma pasta dessa, é complicado na parte política. Uma pessoa que é o gestor, ele tem que pegar aquilo ali, uma pessoa que tenha conhecimento técnico, e jogar uma pessoa correta naquilo ali. Na sua visão, eu até perguntei anteriormente, vou dar uma reforçada. Parte pública, estou falando na parte pública aqui. O que é que falta para um gestor, de fato, pegar uma pasta dessa tão crítica, que é a parte ambiental, e tão falada, né, tão em evidência, tão importante, botar para fazer mesmo, de fato? O que é que está faltando? Porque a gente fica focando segurança pública, educação, que foca e não vê resultado nenhum aqui no Brasil, mas segurança pública, educação, saúde mais ou menos, que é também quem precisa de saúde pública, Deus me livre,
mas a parte ambiental é só boca de viola. Fala, 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 não se faz muita coisa. O que está faltando, de fato? Assim, de forma, pensando uma cidade, né? Pensando uma cidade. Vamos colocar Aracaju como um exemplo. É, o espaço geográfico, ele é ocupado, ele é produzido e reproduzido, né? Então, a cidade, ela não é um organismo parado, ela é um organismo vivo. As áreas, elas são ocupadas, e isso não está estático dentro de uma gestão. Isso vai acontecendo dentro do espaço-tempo. Então, quando um gestor assume uma pasta, assume uma cidade, né? O ideal é fazer um planejamento geoambiental. De que forma? É, fazer um diagnóstico das situações de problema dentro da cidade, que envolve a esfera ambiental, e dentro desse diagnóstico fazer o planejamento e já fazer a prospecção dos cenários, né? O cenário que a gente tem, o cenário que pode acontecer e o cenário a partir das intervenções, né? O cenário ideal e o cenário a partir das Uhum. intervenções. Isso é uma metodologia, né? O próprio zoneamento ambiental, que pode ser aplicado um zoneamento ambiental, que veja, por exemplo, como é que as áreas estão sendo ocupadas. Você citou aí a questão da chuva, né, da drenagem, né? Esse problema da drenagem dentro do município de Aracaju é um problema antigo, Uhum. tanto que ele já até tem vários estereótipos, né? Alagaju, Aracajuva, né? É. É, mas assim, se for olhar, por exemplo, o passado, tem uma série de situações do passado, mas assim, olhando no presente, né? Como é que Aracaju está sendo ocupada? É uma cidade pequena, sem muita área territorial, é uma cidade que tem várias situações de áreas vulneráveis, né? Aracaju tem aquela região da Aruana, uma região toda paleolagunar, tem outras áreas que estão disponíveis em Aracaju que são bem poucas, tanto que a gente vê um crescimento para Grande Aracaju. E não é uma cidade difícil de mapear os problemas, por ser uma cidade de uma extensão territorial menor. Então, o gestor, eu acho que antes de fazer qualquer intervenção e fazer proposições de intervenções aqui ou em qualquer lugar, o ideal é fazer realmente esse planejamento e esse planejamento tem que vir a partir da leitura das problemáticas da Uhum. cidade. A gente consegue identificar problemáticas que são mais visíveis. E tem outras problemáticas que não estão tão visíveis. Por exemplo, citando esse caso da drenagem. Eu fiz um trabalho para o banco, né, uma perícia para o banco, que era para a instalação do empreendimento. E esse empreendimento estava situado numa área de um córrego, próximo a um córrego. E o banco queria ter a segurança que não ia haver inundação da área do empreendimento, por estar próximo do córrego. Era um Uhum. córrego antropizado, ficava situado ali na região do Santa Maria. Então, qual foi o primeiro passo que foi feito para fazer esse trabalho? Consultar a Defesa Civil e ver se tinha algum material que mostrasse se aquela área estava dentro de uma área classificada como área de risco de inundação. Por quê? Porque a Defesa Civil já fez todo o mapeamento das áreas de inundações aqui dentro da cidade. E essa informação não é uma informação que está sendo comunicada da forma, por exemplo, não existe uma comunicação, às vezes, dos órgãos que estão dentro da mesma seara de fazer essa leitura das problemáticas para discutir junto. Entendi. Então, uma das coisas que poderia ser feita é que esse planejamento dentro da cidade, estou falando como geógrafa, Uhum. né? Esse planejamento dentro da cidade ouvisse os profissionais de diferentes órgãos que estão dentro de resolver esses problemas, para que esse planejamento fosse um planejamento ouvido, né, Uhum. construído. E depois, feito esse planejamento, fosse executadas as ações. Porque, assim, as cidades que se ordenam territorialmente, elas não o ordenamento não é feito ouvindo só um órgão, ouvindo Uhum. só uma entidade. Não. Ouve-se todos os órgãos que estão dentro da mesma seara daquela problemática. Entendi. Maravilha. Peço licença aqui para você, Sara, e agradecer nossos patrocinadores, né? A DBA, Engenharia Civil, Engenharia do Trabalho, de Segurança do Trabalho e Educação. Barbearia Marcelo Honório, barba e cabelo masculino. EPA, Educação Profissional Aliança.
Geobras, serviços geotécnicos, mineração e meio ambiente. Agradecendo, Sara, a disponibilidade e atenção e o tempo aqui. E agradecer também aqui nossos patrocinadores e convidar a Geoforte, se quiser fazer parte, para fortalecer aqui o time dos patrocinadores, será muito bem-vindo. Vamos dar aqui, vamos falar sobre ela, Geofortes, né? Como é que surgiu a ideia da Geofortes e qual é a missão da empresa dentro do mercado de capacitação profissional? Então, né, a Geofortes ela surgiu em 2015. Ela foi idealizada por mim, né, e pelo um geólogo, que é o Fabrício Fortes. A gente começou esse projeto a partir de aulas que ele me deu, né? Inicialmente, o Fabrício foi meu professor de geoprocessamento e depois eu incentivei ele a dar aula dentro da universidade, dar aula para outros profissionais e incentivei ele a montar uma empresa e depois ele me chamou para ser sócia, tá? E a gente começou o projeto. E a Geofortes, ela é uma empresa de cursos, né? Tanto que hoje a gente tem um Instituto Geofortes, mas quando ela começou capacitando, né? E depois a gente começou a fazer as consultorias. É, a, essa missão, né? Qual é a missão da Geofortes, né? Oferecer treinamentos, cursos e treinamentos que capacitem profissionais e estudantes e que eles consigam aplicar esses conhecimentos dentro da esfera profissional e dentro de pesquisas. Então, a missão é levar uma educação de qualidade que atinja diferentes públicos, seja de formação, seja econômico, né? A empresa tem um viés social nos treinamentos, tanto que a gente faz uma leitura de quem é o nosso aluno para que oferte uma vaga acessível, né? Então, a gente tem como essa missão levar essa educação. Os cursos da gente são modulados, a gente se atenta a, por exemplo, outras demandas que existem no Brasil de treinamentos. A gente faz uma leitura, por exemplo, a partir dos profissionais das consultorias, que treinamento a gente pode oferecer que venha a dirimir dúvidas, que aquele profissional aplique melhor o trabalho dele, desenvolva melhor as consultorias. Tanto que a gente não faz treinamentos que não sejam objetivos. Esse é um diferencial. Vocês fazem híbrido presencial ou online? A gente tem duas modalidades, né? A gente tanto faz o treinamento remoto, que é online ao vivo, como a gente faz também o treinamento presencial. A gente oferta treinamentos abertos para diferentes públicos e ofertamos também treinamentos em company. Hoje a gente está com a empresa sediada em 2 estados e a gente consegue ofertar treinamentos presenciais na região do Nordeste e na região do Sudeste. E no formato remoto a gente já atingiu todas as regiões do país, porque Maravilha. a gente consegue um público bem extenso pela empresa estar em 2 estados, né? Que são eixos aqui no país. Quais os principais valores que vocês puxam da empresa e leva para o aluno e como é que reflete isso no trabalho que vocês fazem? Então, a gente tem um valor que eu acho que é um valor que diferencia, né, a Geofortes, por exemplo. Como a gente é uma empresa de consultoria, a gente conhece a necessidade de outros consultores, porque a necessidade de outros consultores a gente sente dentro da empresa. Então, quando a gente faz um treinamento, a gente quer que aquele treinamento satisfaça aquela necessidade do aluno. A gente, sempre que vai conversar com um professor, um ministrante, a gente fala, ó, esse treinamento tem que atingir a necessidade do aluno. Tanto que antes da gente ofertar, a gente aplica uma ficha, a gente conhece quais são as necessidades que aquele aluno vai ter naquele treinamento e a gente modula o treinamento para que aquele público saia satisfeito. O ciclo só se fecha quando a gente vê o aluno aplicando aquele conhecimento e fazendo essa devolutiva para a gente. Vou citar um exemplo, o curso de licenciamento ambiental, que é um curso que a gente oferta anualmente. O ideal é que aquele aluno que faça o curso de licenciamento, ele se torne consultor ambiental e consiga fazer as próprias consultorias, se torne um consultor ambiental autônomo. Então, dentro da GeoFa, a gente tem também esse princípio de que a gente gere uma habilidade para aquele profissional que ele consiga vender um produto. Não fique só, por exemplo, mais um conhecimento adquirido, não. Que ele feche o ciclo. Fiz o curso,
sei fazer esse produto e vou vender esse produto. Aí vocês, como eu falei aqui anteriormente, vocês não focam apenas na parte de geologia, geografia, né? Vocês focam na engenharia em si, É, né? Como você falou também, pontuais na necessidade do momento, do mercado, né? Por exemplo, eu fiz um curso com vocês de barragem, né? sim. Estava em evidência sobre essa questão de barragem, problemas nas barragens. Aqui em Sergipe mesmo tem uma problemática terrível nas barragens da gente, né? Mas naquela em específico que a gente fez a visita, a barragem estava perfeita. Como é que a empresa oferece essa questão das variedades do curso? Como é que vocês pontuam? Como é que vocês estudam essa questão? E o foco principal na capacitação, né, que vocês oferecem ao pessoal. Os cursos são escolhidos, ou já vêm estruturados, vocês estruturam para poder moldar justamente para os alunos. Então, quando a gente começou, a prata da casa da gente são cursos de geotecnologias. Eu trabalhei num órgão e vi algumas necessidades de cursos na área ambiental. Aí a gente começou a ofertar cursos na área ambiental. Dos cursos da área ambiental, porque os cursos da área ambiental abrangem uma diversidade de profissionais. Vai desde o biólogo, o geógrafo, até o engenheiro civil. A partir dos cursos da área ambiental, a gente modulou os cursos na área de engenharia. Tanto que a gente trouxe um curso de barragem e a Uhum. gente capacitou os engenheiros da DESO. Depois a gente começou a fazer o segmento do agro, que foram demandas que foram aparecendo a partir de intervenções assim externas. Esses outros cursos da área de geotecnologias, da área ambiental e da área das engenharias foram os próprios profissionais que geraram a demanda para a gente. Eu sempre faço essa ponte porque eu conheço uma clientela bem vasta né, nos órgãos, né? Então, Sara, traga esse treinamento. São treinamentos que a gente só encontra mais no Sudeste. E hoje a gente consegue ofertar esses treinamentos aqui presencial. Consegue trazer até um professor de fora. Os treinamentos do agro, porque assim, o agro é a área mais recente dentro da empresa. Certo. Então, esse público, eles que trouxeram a demanda para a gente. Então, foi uma demanda que veio de fora para dentro, né? A demanda, essas outras demandas não. É a própria demanda do meu funcionário, né? Ele tem uma necessidade, a gente vê que outros profissionais têm essa mesma necessidade e a gente acaba ofertando o treinamento. E hoje a empresa está com treinamento na área de geotecnologias, na área ambiental, nas engenharias, na parte de geologia também, no agro e agora a gente está trazendo treinamentos na área de segurança do trabalho. Maravilha. A gente também pontuou aqui a questão da metodologia, né? Vocês falaram que fazem tanto online e presencial. Nesse formato, a gente sabe que o online, muitas das vezes o aluno, eu digo isso por mim, né? Às vezes o aluno ele perde um pouco do foco porque está em casa, está no trabalho. E como é que prende essa questão do aluno para poder você não passar? Porque, tipo, você está fazendo um curso de capacitação de extensão. E às vezes o cara fala, não, fiz na Geofotos. Aí o cara lá vê o conhecimento do cara, uma negação. Às vezes foi porque aquele próprio aluno que está fazendo online, que às vezes a metodologia de ensino do professor também é muito fraca, às vezes o cara, professor, aquele cara prostrado, que aí o cara dá sono pro cara estar assistindo. O online, eu tô dizendo. A presencial a gente sabe que é top, eu fiz o online, eu fiz o presencial com vocês. Mas nesse tipo de metodologia de oferecer o online, tem algum diferencial que vocês fazem? Puxar do aluno Sim, como se fosse um presencial? então, os cursos que a gente já fez online, a gente traz muito estudo de caso. O estudo de caso, assim, o estudo de caso, ele por si só já aprende, porque o aluno consegue ver o conceito, a legislação correlata e consegue ver a empregabilidade, a técnica empregada. Outra coisa que a gente tem como diferencial, a gente sempre busca a inovação tecnológica dentro da empresa. Vou citar um exemplo, o curso de outorga. A gente começou a fazer o curso de outorga online, foi o primeiro curso que a gente fez remoto. E a gente mostrava os estudos de caso, que eram os estudos de caso da empresa. As próprias outorgas que a gente fazia, a gente mostrava para o aluno. E a gente teve um rendimento muito bom, foi uma resposta muito positiva para o primeiro curso de outorga, que a gente nunca tinha visto ninguém fazer.
da forma como a gente fez. A gente via cursos online, mas sem ser no formato remoto. Então, a gente mostrou um teste de bombeamento. Nesse curso de outorga que a gente fez recentemente, a gente já trouxe um equipamento de prospecção hídrica, um resistivímetro, a gente já trouxe uma câmera de perfilagem óptica para mostrar a situação do poço. Por exemplo, tem vários poços artesianos que não têm o perfil. Uhum. Não tem o perfil litológico. Então, uma câmera de perfilagem já dá para a gente fazer o perfil daquele poço. E um perfil que é o perfil do poço realmente, né? Não vai ser uma suposição com base na camada rochosa que existe dentro daquela região. Então, quando a gente mostra todo o aparato tecnológico que a empresa. É assim, ó, quando o aluno vê verdade no treinamento que ele está fazendo, quando ele vê, por exemplo, a gente mostra uma tecnologia, a gente mostra a aplicabilidade daquela tecnologia, o curso consegue fazer uma amarração de interesse para o aluno. Uhum. Porque não fica um curso chato, não fica aquele curso maçante, Só, né? Tem só teoria, teoria, teoria. teoria, não. A gente faz a intercalação. Dentro da metodologia, a gente tem um método na empresa de treinamentos. A gente sempre procura casar o conhecimento com o estudo de caso e empregabilidade de tecnologia, quando o curso assim necessita. Porque isso faz com que o curso se torne atrativo. Entendi. Sara, questão do feedback, né, dos alunos. A gente sabe que, como eu falei, eu fiz presencial, o feedback, obviamente, é diferenciado, que passa até para vocês, algumas das vezes, um toque de como poder melhorar. Como é que vocês recebem essa questão dos feedbacks, tanto positivamente como negativo? Então, a gente sempre, no final dos treinamentos, quando a gente começa o treinamento, a gente já faz um contato mais estreito com os alunos, para que eles se sintam à vontade de comunicar para a gente como é que o curso está sendo executado, né? E no final do curso, a gente aplica uma ficha avaliativa. Essa ficha avaliativa, ela vem com sugestões e críticas ao treinamento. E até proposições, assim, se eles quiserem pensar outros treinamentos que se desmembre a partir daquele, o aluno fica completamente à vontade. É uma ficha avaliativa anônima. Se o aluno não quiser, ele não declara dentro da ficha que foi ele que avaliou. E a gente faz o acompanhamento de cada treinamento para ver o feedback final, a quantidade de satisfação e de insatisfação. Outra forma da gente obter esse feedback é que a gente nunca desmonta os grupos de WhatsApp, só se o professor realmente não quiser, se for um professor externo. Porque os professores, normalmente, eles até gostam de ficar compartilhando esse conhecimento com os alunos. Uhum. Então, esse compartilhar, ele continua. E o feedback realmente final que a gente espera é que o aluno aplique o que ele aprendeu no curso e traga essa devolutiva. Por exemplo, o aluno, aconteceu de uma aluna lá do Pará, era um curso de outorga, e ela conseguiu pegar uma outorga, conseguiu fechar um serviço de outorga durante o curso. Ela trouxe o exemplo dela em todo o treinamento e virou o exemplo até do grupo do WhatsApp. A aluna todo dia trazia o passo a passo do que ela estava fazendo dentro daquele processo de outorga. No final, ela conseguiu fechar a outorga. E, outros alunos depois trouxeram os exemplos para a gente das outorgas que estavam pegando. Dentro do curso de licenciamento, até hoje, tem aluno que leva o licenciamento que está sendo feito. E, assim, gera uma interação muito positiva, porque não é nem só o professor. Os próprios alunos se mantêm dentro daquela comunicação, dentro daquele assunto que o curso discutiu. Os próprios alunos ficam, entre eles, se debruçando dentro daquele objeto. E isso, para mim, é um feedback realmente positivo, porque o curso não morre quando ele termina, ele continua. É justamente aí que eu até ia linkar na nossa próxima pergunta, essa questão da mentoria após a conclusão do curso. Porque a gente sabe que um curso de capacitação não é um curso extenso, é uma coisa de 20, 40 horas no máximo. E aí, às vezes, algum aprendizado fica solto, né? Às vezes o cara não consegue pegar, às vezes o cara está cansado. A gente vive trabalhando, né? Vai fazer um curso de extensão já acabado, né? Praticamente. Sim. E aí, como é que vocês fazem essa questão da mentoria? Caso também o aluno queira também, tipo, contratar vocês um extra sem ser do curso, ou vocês dão esse suporte para um aluno que tenha feito uma capacitação com vocês e, tipo, tem uma dúvida ali, você consegue contactar o professor para poder fazer essa ponte?
a gente já fazia mentoria antes do nome ser mentoria, né? Uhum. Antes de ter, vai ter o treinamento e vai ter as mentorias. Não, a gente já faz mentoria desde sempre. Por quê? A gente entende que um curso de 20 horas, ele não vai suprir, por exemplo, um estudo de caso que vai ter depois, um objeto. O fechamento de um serviço. A gente entende que o aluno vai ter dúvida quando ele conseguir fechar um serviço dentro do que o curso ofertou. Então, o curso, eu tenho hoje no meu celular, acho que uns 30 grupos de WhatsApp, de 30 treinamentos diferentes. O próprio professor, ele quer se manter em contato com o aluno, porque são professores também que aplicam outros treinamentos dentro da empresa. Então, a mentoria, ela é contínua, né? Então, o aluno faz o treinamento, mas ele tem esse suporte com a gente, infinito. Até hoje, a gente nunca desmembrou nenhum grupo de cursos que a gente fez. Vocês pensam na prospecção da empresa, criar cursos de pós, de MBA, porque hoje vocês são especialistas na parte de capacitação de extensão, né? Sim. Vocês pensam dar essa extensão dentro da empresa do Instituto, né? Que você falou que tem o Instituto Geofortes, né? Isso. Vocês pensam em criar isso aí dessa forma, não? A gente já recebeu proposta. Pela forma como a gente modulou os cursos, né, que é o conhecimento aplicado realmente, né, com técnica e tal, que faz esse processo todo redondo, a gente já recebeu proposta de fazer uma pós-graduação em parceria com a USP. Ainda a gente está amadurecendo essa ideia, mas assim, se a gente montar uma pós-graduação, vai ser uma pós-graduação que tenha a parte de engenharia e tem a parte também das geotecnologias aplicadas dentro da engenharia e uma setorização da parte ambiental. Então, essa pós-graduação, ela vem sendo pensada todos os anos porque os cursos, eles têm resultados muito positivos. Então, o próprio aluno, por exemplo, hoje eu tenho uma clientela dentro dos treinamentos que é uma clientela que faz cursos sequenciados. Faz um curso, aí faz outro, faz outro, faz outro. E assim, tem mais ou menos 2 anos que a gente conseguiu fazer uma parceria e a gente desenvolve o programa Rota da Sabedoria, que é um programa de cursos presenciais com preços bem acessíveis, que é um programa que foi solicitado pela Associação dos Agrônomos, né, em parceria com a Mútua, que é a fonte do recurso, e a gente faz esses treinamentos tem mais ou menos 2 anos. Dentro desses treinamentos, a gente vê uma repetição por parte dos alunos em relação aos cursos. O aluno faz toda a sequência de cursos por um preço de um curso só. Então, a gente consegue, por exemplo, atingir uma clientela dentro da parte estudantil que eles não teriam acesso a um treinamento se a gente não tivesse o fomento, né, do programa Rota da Sabedoria. E a gente oferta cursos com bastante qualidade por preços muito acessíveis, tanto para o profissional quanto para o estudante. Então, já é um formato de pós-graduação, eu compreendo dessa forma. Só não tem a certificação final de uma pós-graduação, mas o aluno, por exemplo, consegue fazer 8 treinamentos durante o ano com preços muito, 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 muito abaixo do mercado. Então, a certificação da Geofortes, o cara sai de lá com conhecimento, não só com canudo, né? Conhecimento vasto. É um sonho, né? Eu vejo assim, o Instituto Geofortes é um sonho, porque a gente tem também como visão que o profissional ele não está acabado. Que o profissional ele pode ser aperfeiçoado durante toda a vida dele profissional. Tanto que hoje eu tenho uma clientela de pessoas bem já na terceira idade, tem uma clientela que está começando a vida profissional, eu tenho uma clientela bem diversa. Então, a educação profissional é algo que acompanha a gente como profissional, principalmente a gente que desenvolve estudos, né? Vamos lá, acompanhamento dessa parte tecnológica. Vocês, eu sei que o Instituto é constante se inovando, né? Para poder até oferecer o diferencial no mercado, porque o mais do mais a gente tem por aí já e com preço bem irrisório também você não aprende nada, né? Você só tem o canudo. Mas como a gente falou aí, você não apenas faz o curso, o cara sai de lá sabendo de fato porque ele faz aquele ciclo.
São Sim, vários cursos que o cara junta tudo e ele sai com conhecimento de uma pós fazendo um curso de extensão. Como é que é o plano, o planejamento de vocês para essa questão de novos cursos? Porque a inovação ela é constante, né? Ela é diária. E principalmente nessa área da engenharia. A inovação ela é constante. Como é que vocês ficam olhando esse campo de visão do mercado para poder estar oferecendo sempre coisa nova? então, a primeira parte é mapear outras empresas que ofertam treinamentos, a gente faz esse mapeamento. E também, assim, a gente acompanha as mudanças em relação ao mercado. Hoje, um profissional da área de engenharia, ele pode ser um profissional que também entenda da questão climática, vamos dizer assim. Então, a gente está modulando hoje um treinamento que é plano diretor, que faça essa leitura da questão climática dentro das cidades, para incorporar dentro do plano diretor um ordenamento territorial que envolva áreas verdes. Então, é um treinamento inovador. Eu penso que é um treinamento assim que gestores vão querer fazer um treinamento desse. Então, quem é que vai vir dar esse treinamento? Um urbanista, um profissional especializado para fazer um treinamento desse. Outro treinamento que a gente vai, são treinamentos novos, né? A gente vai trazer um treinamento de ESG, né? Que a gente vê que as empresas e também a parte também governamental está querendo entender como é que desenvolve essa governança, né, atrelada às questões ambientais, né, até mesmo a questão dos ODS, esses indicadores, né. Uhum. Outro treinamento que a gente vai trazer, um treinamento de drone avançado, porque não dá mais só para fazer um mapeamento, a gente pode trabalhar a parte das imagens, né, de processamento dessas imagens, que exige um treinamento maior. Então, a gente modula os treinamentos até para se tornar mais atrativo para o aluno, para ver que a empresa está acompanhando essas mudanças, né? E Uhum. não só no cenário nacional, mas também no cenário mundial, né? Certo. Maravilha. Sara, com tudo que é bom dura pouco, nosso bate-papo aqui, infelizmente, está se esvaindo. Mas deixa o convite aqui para uma próxima, a gente falar um pouco mais de geografia, né? Ficou mais focado na parte da empresa em si, que eu deixo parabéns para a Geofortes, né? Eu fiz o curso lá, como eu falei, maravilhoso. E vamos falar mais sobre a parte de geografia, né? Você fala tão Sim, bem, você ficou um pouco meio. Não, será que não? Vamos falar que você fala bem. E foi, saiu super é, bem aqui sobre a parte de geografia e vamos trabalhar um pouco mais nisso aí. Vocês fazem parte do conselho da gente, né? Do CREA. sim, sim. Tá com o A seu empresa, criativo? e a empresa Maravilha. também está dentro do CREA. Maravilha. Vamos fingir que o presidente do CREA, Dilson, não esteja vendo a gente. Não, já a empresa está dentro do CREA. Não esteja vendo a gente. E me diga aí, se Sara hoje fosse a presidente do CREA Sergipe, o que é que Sara faria diferente? Não, assim, ó. Não gagueje não, Uma porque ele não da, tá vendo a gente não. Ó. uma, eu, eu vejo realmente uma necessidade, assim, por parte dos profissionais, desse aperfeiçoamento profissional. Não é à toa, assim, que a gente oferta os cursos. Porque se a gente colocar, assim, economicamente falando, investir na consultoria dá muito mais rentabilidade que investir na educação profissional. Uhum, Mas, assim, a gente vê que hoje, com a inteligência artificial, né, uhum. que os profissionais, eles estão escrevendo menos, Ficou preguiçoso, né? sabe? A própria universidade, a gente teve um declínio da educação, né? Então, eu vejo assim que a educação, ela não é bem Paulo Você tá Freire, escorregando bem no Paulo sabonete, não Freire, falou bem Paulo ainda. Freire, né? Eu acredito que o conselho, ele pensa na questão dos profissionais, ele tem que pensar a partir de envolver os profissionais dentro dessas atualizações, que só a educação que promove isso. Não tem outro caminho. Por exemplo, se o profissional ele for um autodidata, ele vai estudar. Mas os profissionais hoje, para entrar no mercado de trabalho, ele tem que estar atento a essas mudanças. Dentro da própria entrevista de trabalho, a gente consegue identificar o profissional que está se atualizando e o profissional que está lá, defasado. Que saiu com a graduação, faz uma pós-graduação e pronto, acabou. E esses cursos não, os cursos eles chamam o profissional para esse movimento de se aperfeiçoar, de ver as tendências, de ver um olhar diferente, de pegar um material diferente, de se envolver mais com o trabalho. E até incentiva o profissional a se melhorar dentro do seu ambiente profissional. Hoje, olha,
uma das empresas que mais solicita curso para a gente é a Adeso. A gente já fez vários treinamentos com a Adeso. E assim, eu vejo que são profissionais que buscam esse aperfeiçoamento. A gente já capacitou praticamente todas as secretarias de meio ambiente aqui do estado, com cursos de licenciamento e outros cursos correlatos. Então, o profissional se aperfeiçoar de forma contínua, ele vai estar, ele tem a própria autossatisfação dele de se perceber nesse movimento de aprendizagem, como também ele se adequa às novas tendências e ele também procura as próprias melhorias, né? Melhorar a questão de emprego, né? De uma vaga melhor, tudo isso. Maravilha, Sara. Fica aqui meu agradecimento. Um abraço pessoal lá da Geofortes. Se você quiser fazer alguma consideração final para os seus futuros alunos e os ex-alunos, fique à vontade, a câmera é sua, o programa é seu. Então, falando, né, sobre educação profissional, a gente já vive esse sonho desde 2015, né? Eu sempre tento fazer essa aproximação com os alunos para entender quem é a minha clientela. E cada curso gera uma empolgação para o próximo curso. Né? A gente que faz educação profissional aqui no estado é uma das poucas empresas que fazem também, a gente não tem muitos concorrentes. Falar para o aluno que busca esse aperfeiçoamento profissional, porque abrir a mente para a educação, você não se torna obsoleto, né? A gente só adquire a capacidade crítica de se perceber como profissional, como trabalhador, a partir da aquisição de conhecimento. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Maravilha. Muito obrigado, Sara. Obrigado mesmo. Essa foi uma aula, né? Sempre é uma aula aqui. E pedir para você, meu amigo e minha amiga, que ainda não é inscrito, ficou até agora e ainda não se inscreveu, para aí um minutinho, não custa nada, dá uma clicadazinha aí, inscreva-se, dá um joinha lá, um likezinho pra gente, não esquece de ativar o sininho para poder ter a notificação, assim, toda semana às 19 horas, sempre tem um vídeo de conhecimento novo para você. Então não esquece de você, curte, comente e compartilha. E aí, quer construir?